Olá, meus amigos. Bem-vindos a mais um capítulo dessa nossa série sobre ciência espiritual. Meu nome é Carlos Guterres e estamos aqui para compartilhar informações, conhecimentos sobre este universo de conhecimento, de sabedoria, e tem muito a ver com a nossa busca individual. Espiritualidade é uma jornada individual. Claro que a informação compartilhada pode ser útil à experiência de cada um, mas é só informação. O vivenciar, o trilhar sempre será individual. No capítulo de hoje vamos falar de o começo de um novo ciclo. Normalmente se fala que o ano começa dia 1º de janeiro. Isso para nós ocidentais, para os chineses esse ano começou no final de janeiro, tem anos que começam em fevereiro, e diferentes tradições comemoram diferentes datas de início. Para nós que estudamos ciência espiritual, o movimento celeste é muito importante. Então, o início do ano astrológico tem relevância. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre o ano astrológico e quando ele começa, a sua influência, como isso pode nos afetar e como nós podemos, com esse conhecimento, fluir no novo que está se descortinando diante de nós. No final desse capítulo, eu estou incluindo um link para uma meditação especial. Mas isso eu explico mais adiante. Então, vamos dar início a essa nossa conversa. Então, na astrologia, o ano começa quando o Sol entra no signo de Áries. Por quê? Porque o zodíaco segue essa sequência de Áries até Peixes. Então, quando o Sol entra no primeiro grau de Áries, isso é celebrado com o início de um novo ciclo. Isso é variável. Tem anos que isso ocorre no dia 21 de março, esse ano especificamente vai ocorrer no dia 20. Há anos que ocorre no dia 19, então isso é um cálculo astronômico. Então, baseado em o movimento dos astros, no momento que, por trás do Sol, se posiciona o signo de Áries, isso indica estamos no signo solar de Áries. E o signo solar de Áries, então, representa um novo começo. Então, para ser mais preciso, esse ano, o Sol entra em Áries no dia 20 de março, para o horário do Brasil, especificamente às 18 horas e 24 minutos. Então veja que não é como nós estamos acostumados. Meia-noite do dia 31 termina o ano e 1º de janeiro começa o novo ano. Não.
Isso, o começo real do ano astrológico ocorre exatamente quando o Sol transita de Peixes para Áries. E esse movimento pode ocorrer a qualquer momento do dia. O que isso significa? Não é simplesmente, começou mais um ciclo. Não. Isso significa uma transformação na frequência da energia que nos cerca, a energia que envolve todo o planeta. Até um determinado momento, a energia está vibrando na frequência do ano anterior, no caso 2022, e no momento seguinte começa a vibrar na frequência de 2023. Qual a diferença 2022, 2023? Astrologicamente, a relevância é que cada ano tem um planeta regente. Então, o planeta regente ele dá a tônica da energia que vai manifestar-se ao longo dos 365 dias do ano. E essa tônica é as qualidades, as virtudes de um planeta. Os regentes anuais, eles são 7, não são todos os planetas utilizados na astrologia, todos os planetas conhecidos. Não, esses planetas que regem os anos, eles são aqueles planetas conhecidos no, uh, no tempo em que a astrologia foi estruturada. Isso é, há mais de 4.000 anos atrás. Então, essa regência, ela, ela é cétupla, quer dizer, 7 planetas dividem em sequência a regência dos anos. Então, o que aconteceu é que o ano de 2022, astrologicamente, termina no dia 19 ou no dia 20 de março desse ano, antes das 18h20, 4, e até aí está presente as frequências, as vibrações do planeta que governou todos os 365 dias anteriores. Então, aqui tem uma tabelinha desses regentes, para vocês se posicionarem, se situarem. Aqui estamos, 2022, o regente foi Mercúrio. Volto a dizer, Mercúrio governou o ano de 2022 a partir do dia 21 de março de 22 até, e continuará governando até o dia 20 de março de 2023. Quando ele passa o bastão, ele passa a regência para a Lua. Então, a sequência de regentes sempre será essa. Como vocês podem ver essa estrela aqui no centro, estrela de 7 pontas, aqui mostra a sequência dos regentes. Então, a sequência sempre ocorre no sentido horário. Então, se no ano passado, 2022, o regente for Mercúrio, continuamos no sentido horário e teremos esse ano como regente a Lua. 2024, Saturno, e assim por diante. Vejam que essa estrela é interessante, que o formato como ela está estruturada, se nós seguirmos no sentido horário pelas linhas retas, veja que o Sol tem uma linha reta que se une diretamente à Lua.
que se une a Marte, Marte a Mercúrio e assim por diante. Então, essa linha reta, ela indica a sequência dos dias da semana. Sol rege domingo. Na sequência, nós temos Lua, que rege segunda-feira. Depois da Lua, na sequência de linhas retas, nós temos Marte, que rege terça. Mercúrio, que rege quarta. Júpiter, o regente da quinta-feira. Vênus, sexta-feira. Depois Saturno, sábado, e voltamos para domingo. Então, quando a gente segue essa estrela pelas linhas retas que unem os planetas, na estrela nós temos a sequência dos regentes dos dias da semana. Se a gente segue o movimento circular no sentido horário, então nós temos a sequência dos regentes anuais. E isso não muda, essa formação não muda. E se perguntarem, mas o que acontece com Urano, Netuno, Plutão? Eles não entram nesse cálculo. É interessante que mesmo astrólogos modernos, eles aceitam essa colocação e no estudo de ciência espiritual tem uma razão muito profunda para isso. Mas isso é um tema muito, muito, muito bonito, muito interessante, mas demandaria muito tempo para explicar. Então, não é o objetivo dessa nossa conversa de hoje. Hoje eu estou falando que vai ocorrer uma transformação na frequência da energia que envolve todo o planeta, e nós que estamos no planeta seremos afetados por essa mudança de energia. E, à medida que nós compreendemos e temos consciência que isso está ocorrendo, fica muito mais fácil para compreender o direcionamento que nós somos convidados a seguir e entrar na nova frequência. É mais fácil a gente entrar no fluxo naturalmente do que ser empurrado para ele por desconhecermos o que está acontecendo. Então, vamos ver as diferenças entre Mercúrio e a Lua. O regente de 2022, Mercúrio, ele tem uma ação muito profunda em todos os nossos processos mentais. O próprio nome Mercúrio, veja que interessante, o nome Mercúrio, em sânscrito, é body. E dessa palavra body derivou a palavra Buda, porque body significa mente, e Buda é aquele que iluminou a mente. Então, condiz com a interpretação ocidental que associa o Mercúrio ao regente dos processos mentais, a agilidade da nossa mente, a capacidade de raciocínio, de comunicação. Todas essas qualidades são qualidades mercurinas. Além da velocidade, Mercúrio é o planeta mais veloz do sistema. Então, veja que 2022 foi um ano que as coisas aconteceram aceleradamente, porque nós estamos sendo empurrados por essa frequência mercurina, muito ágil, e nos convida a utilizar o potencial da nossa mente, o foco e a atenção, e, principalmente, utilizar o poder da comunicação, principalmente verbal. Embora Mercúrio reja todo tipo de comunicação, a verbal é importante. Por quê? Porque do aspecto de ciência espiritual, Mercúrio rege o quarto plano da natureza.
E o quarto plano da natureza, ele representa o plano que conecta a dimensão superior, sutil, elevada e espiritual com a dimensão inferior, densa e material. Então, o quarto plano, ele está fazendo uma ponte entre o sutil e o concreto. Ponte é uma ferramenta de comunicação, né? Então, Mercúrio ele é o intermediário entre comunicar o espiritual com o material com o espiritual. Esse plano, chamado plano búdico, também é conhecido como o plano da harmonia e da beleza. Então, a harmonia, por quê? Sempre que há comunicação, o resultado é harmonia. A falta de comunicação que gera o conflito. Então, durante 2022, nós vivenciamos uma presença energética de Mercúrio muito grande. Mas isso pode ser utilizado de uma forma harmônica, levando a mais harmonia, mais comunicação, ou uma forma desarmônica. Então, se a energia de Mercúrio não está equilibrada, claro que vai acontecer o oposto da harmonia, a desarmonia, o conflito. E se a gente olhar para trás, ver o que aconteceu durante esse ano, houve muito disso. Mas o principal é que Mercúrio ele está muito associado com a velocidade, em todos os níveis, em todas as dimensões, desde a velocidade física, das emoções, da mente e das questões espirituais. No momento que nós entrarmos na frequência do novo, nós vamos passar para a energia da Lua, que é uma energia completamente diferente. Veja bem, o Mercúrio, ele trabalha muito com a mente. E a nossa mente, ela é ágil, veloz, mas por estar fortemente conectada com os processos mentais, principalmente a razão, a nossa mente pode ser muito fria. No momento que mudamos a frequência para a frequência lunar, vai haver uma transformação muito grande, porque a Lua, ela é mais gentil. Ela não tem tanta pressa quanto Mercúrio, ela é mais gentil. E ela nos convida a usar o potencial da mente superior. Vejam que a tradição védica não está equivocada a associar a Lua como regente da mente. Mas a diferença é que, enquanto Mercúrio rege a mente concreta, a mente densa, a Lua rege a mente superior, a mente abstrata. A mente concreta, a mente mercurina, ela trabalha principalmente com essa ferramenta razão. E a mente superior trabalha com uma outra ferramenta chamada intuição. Diferença tremenda. A mente racional, ela funciona pelo método dedutivo. O que é o método dedutivo? Esse é o método científico. Se coleta informações de diversas fontes sobre um tema, se estuda todas essas perspectivas e, a partir daí, se deduz algo novo. Diferente da mente superior, que utilizando o método indutivo, a partir de uma informação, ela intui o novo. Então, é um atalho, desde que saibamos utilizar essa ferramenta, saibamos utilizar esse potencial. Porque existe uma linha muito tênue entre a realidade intuída por esse método e
uma distorção da realidade que nós chamamos fantasia, e não é uma continuidade no sentido de essa informação me fez intuir essa outra informação. Então, eu estou caminhando nesse trajeto intuitivo, mas dentro da realidade. Em vez de utilizar essa informação como base para se eu utilizar essa informação com base de justificar os meus desejos, a resposta que eu vou encontrar não vai ser uma resposta de uma realidade, mas sim uma resposta fantasiosa. Por isso que, para utilizar a mente intuitiva, nós temos que estar muito centrados, para não ser desviados por desejos e interesses pessoais e não buscar a verdade. Bom, então o que eu quero falar para você é o seguinte: a nova energia, a energia que vai regir esse ano a partir do dia 20, é uma energia mais suave, mais doce, uma energia que nos abraça, nos envolve carinhosamente, que é a energia lunar. E ela nos convida a confiar e a utilizar o potencial da nossa intuição. Com isso, a energia lunar também ela nos leva a trabalhar um tema que tem a ver com a grande transformação que todos nós estamos vivenciando nesse momento, que é a mudança de era. Estamos mudando da era de peixes para a era de aquários. E a era de aquários é uma era que é muito mental. Se nós deixarmos Mercúrio se apresentar como guia, ótimo, vai usar o potencial máximo da nossa mente racional, mas a era de aquários, ela abre um espaço para o conhecimento intuitivo. Então, o ideal é nós utilizarmos todo o potencial, tanto o Mercúrio quanto o lunar, porque com isso, então, a gente usa o pleno potencial do nosso plano mental e mais além. Então, o que eu quero dizer é que nessa nova era, a era de Aquário, a mente é importante, mas um outro fator é muito importante. É sairmos do individualismo egoísta, presente na era de peixes, para entrarmos num trabalho de cooperação. Então, com usar do potencial mental, racional e intuitivo, com o objetivo não de tirar proveito pessoal e só pessoal, mas também compartilhar as possibilidades que nos surgem, nós vamos conseguir uma aceleração no processo de crescimento de consciência planetário. Aquário nos convida a cooperar em vez de competir. Se nós aproveitarmos a energia lunar que vai agir esse ano, que também trabalha a mente, mas a mente intuitiva, e aproveitar essa sutileza da Lua, que se conecta muito mais com os processos cooperativos do que competitivos, nós poderemos, individualmente, como humanidade, dar um salto no nosso movimento de permitir que a nova era entre nós, porque a nova era chegou, a era de Aquário chegou. Mas enquanto nós não nos abrirmos para nos despedir da era de peixes e abrir espaço para receber a era de Aquário, nós vamos viver
o que está acontecendo quando olhamos ao nosso redor, o caos. Né? Porque a humanidade está em conflito porque é um conflito interno entre aceitarmos o novo modo de ser aquarianos, mas para aceitarmos isso, primeiro nós temos que nos despedir do velho modo de ser pisciano. Com a entrada da Lua em Áries e com a Lua assumindo a regência do ano inteiro, nós teremos uma oportunidade preciosa para fazermos um movimento maior nessa transição e, gente, chegar logo plenamente na era de Aquários, nessa nova era que pode nos descortinar possibilidades imensas. Então, estou compartilhando com vocês essa informação, estou convidando a cada um flexibilizar sua mente para permitir que o novo entre, que a nova frequência permeie por nós, e com isso nós podemos seguir adiante de uma maneira mais fluida. Esta é a palavra. Lembre-se, a Lua, ela tem um forte poder sobre as águas, as marés. O nosso corpo tem mais de 80% de água. Vejam o potencial que a Lua tem sobre nós. Nós podemos utilizar isso de uma maneira positiva. E essa maneira positiva pode nos ajudar a fluir. Vejam bem o que a fluir no novo. E com isso é seguir o exemplo da água. O que a água faz quando encontra um obstáculo no caminho? Ela não combate esse obstáculo, ela procura permear e seguir por o caminho mais fácil. Este é o nosso potencial nos abrindo para a energia do novo ano que está chegando. Fluir. Se nós nos permitirmos conectar com essa nova energia, realmente 2023, o ano regido da Lua, vai ser um grande ano para todos nós. Muita transformação, muitas mudanças, mas ao mesmo tempo, muito sucesso. Vejam, 2023, 2 mais 0 mais 2 mais 3. Estou falando agora de numerologia. Total 7. Então, o ano 7 nos fala de perfeição. 7 está fortemente associado com a palavra perfeição. Então, está nos descortinando um potencial de conectarmos com uma expressão mais perfeita de nós mesmos. Claro que a perfeição é algo contínuo, não é chegar a um nível aqui, agora estou perfeito, acabou. Não. Quando se atinge um determinado grau, se abrem portas para buscar graus superiores deste mesmo tema. Na tradição oriental, o número 7 tem um outro nome, vitória. Então é isso que eu desejo a todos nós, que 2023 seja um ano vitorioso, em tudo aquilo que buscarmos de coração. Então, essa é a nossa mensagem desse nosso vídeo de hoje, e eu queria convidar a todos para, no dia 20, no dia da entrada do novo ano, que nos encontremos numa transmissão ao vivo, uma live, com o único objetivo de fazermos uma meditação. Uma meditação para dar as boas-vindas à energia lunar
que está chegando para nos ajudar na nossa jornada e, ao mesmo tempo, agradecer e abençoar a energia mercurina que nos acompanhou ao longo deste ano. Então, todos vocês estão convidados a participarem dessa meditação online. Se quiserem participar ao vivo, aqui está o link. Vocês podem fazer um print screen dessa tela e depois copiar aqui embaixo o link para conectar na sala do Zoom. E eu vou abrir a sala 5 minutos antes das 18 horas do dia 20. Se vocês não conseguirem, assim que terminar a meditação, eu vou subir a gravação para esse nosso canal do YouTube, Carlos Guterres Channel, e poucas horas depois já estará disponível para vocês fazerem essa meditação a qualquer momento. E essa meditação é válida não só na hora que começa o ano, mas qualquer momento que vocês estarão, de uma maneira ou de outra, conectando com a energia nova, essa energia vibrante que nos convida a seguir ao longo da nossa jornada. Outra coisa, se vocês quiserem manter contato comigo, aqui vocês têm 2 e-mails. Um deles é carlosguterreschannel@gmail.com, e vocês podem escrever, que é um e-mail direto para o tema de ciência espiritual. Eu prometo que vou responder. E tem uma outra coisa. Esse mês de março nós começamos um grupo de estudos de ciência espiritual. O tema é o mesmo, mas a apresentação é um pouco diferente. Vai ser um movimento sequencial de aprofundamento a partir de um tema. E os que acompanharem todos os encontros vão realmente conseguir seguir passos no caminho da espiritualidade. Então, se vocês quiserem entrar nesse grupo de estudo, como muita gente me escreveu, me pediu para participar, embora a gente tivesse o grupo fechado, eu falei com a nossa equipe técnica e eles vão disponibilizar algumas vagas mais para aqueles que estiverem interessados. No caso de interesse no grupo de estudo, aqui está o outro e-mail, que é contato.carlosguterreschannel, @gmail.com. Aqui está errado, viu? É contato carlosguterreschannel@gmail.com. E através desse e-mail vocês podem obter mais informações sobre o grupo de estudos, como é que funciona, como assistir os replays e tudo mais. Então, gente, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Se vocês acharam a informação compartilhada aqui útil, eu gostaria de pedir que deixem um like, porque isso ajuda que o YouTube ofereça esse material para mais pessoas. Então, vocês estarão ajudando a compartilhar essa informação, esse conhecimento com mais pessoas. Se vocês acharam que faltou alguma coisa, se vocês não gostaram, por favor, escrevam no meu e-mail, porque a gente vai usar as sugestões de cada um para a gente melhorar cada vez mais essa nossa apresentação. Então, gente, era isso. Muito obrigado por estar aqui comigo, chegar até aqui o final desse vídeo, e gostaria de contar com a presença de vocês na nossa live do dia 20. Se não, nos vemos no mês que vem. Tchau, gente. Um abração. Fiquem bem.